testemunhas. Elas colocaram os dois no local, supostamente. 3 de junho de 2022, Vale do Javari, Amazonas, silêncio absoluto na floresta, apenas o som distante de pássaros e o vento entre as árvores, mas algo pesado pairava no ar, uma tensão invisível que anunciava uma tragédia que mudaria para sempre a forma como o mundo olha para a Amazônia. Dom Phillips, jornalista britânico respeitado e conhecido por sua postura ética e discreta, desapareceu enquanto investigava as atividades de redes criminosas na região, e aquele desaparecimento rapidamente se transformou em uma morte que chocou jornalistas, ambientalistas e toda a comunidade internacional. A imagem pública de Dom era a de um homem calmo, reservado e dedicado à verdade, mas por trás dessa fachada havia coragem extrema, denúncias incômodas e confrontos com interesses poderosos que jamais queriam ter sua presença exposta. Naquele momento, começou algo muito maior do que se podia imaginar. Uma série de questionamentos sobre a segurança de jornalistas, falhas do Estado brasileiro em proteger territórios vulneráveis e a escalada de violência na Amazônia, enquanto segredos sobre o que realmente acontecia entre invasores ilegais, políticos negligentes e conflitos territoriais começaram a emergir, deixando no ar um mistério que poucos ousaram encarar. Se você quer entender tudo como nunca te contaram, inscreva-se agora no canal e deixe o seu gostei, porque a sua inscrição é a forma mais poderosa de apoiar o crescimento do nosso conteúdo e garantir que mais pessoas tenham acesso a investigações como essa. Se puder, apoie ainda mais com um Super Thanks, mas se não for possível, apenas comente o que mais te surpreendeu nessa história, pois cada comentário ajuda a manter o canal ativo e relevante. Fique conosco até o final, porque a última revelação vai te impactar de forma que você jamais imaginou, mostrando que a morte de Dom Phillips não foi apenas um crime isolado, mas o ponto de partida de uma verdade muito maior sobre poder, impunidade e coragem na floresta amazônica. Antes de se tornar um nome associado à defesa da Amazônia, Dom Phillips era, acima de tudo, um jornalista profundamente ligado à cena cultural britânica. Nascido em 1964, no Reino Unido, ele iniciou sua trajetória profissional no vibrante universo da música e da cultura alternativa dos anos 1990. Um período marcado por transformações estéticas, políticas e comportamentais no país. Trabalhou como colaborador de veículos de grande relevância, como The Guardian, onde se destacou pela sensibilidade nas entrevistas e pela capacidade de ir além do óbvio ao retratar artistas e movimentos culturais. Não era o tipo de repórter que buscava manchetes chamativas, preferia compreender processos criativos, contextos sociais e contradições humanas. Seu estilo era discreto, analítico e extremamente cuidadoso com os detalhes, características que mais tarde se tornariam marcas registradas de sua atuação investigativa. Amigos e colegas o descreviam como alguém de postura serena, fala mansa e olhar atento, mas com convicções muito bem definidas. Ele escutava mais do que falava, refletia antes de opinar e demonstrava uma ética profissional rigorosa. Ainda no ambiente cultural, já revelava interesse por questões sociais mais amplas, como desigualdade, injustiça e impactos políticos nas expressões artísticas. Para ele, cultura nunca foi apenas entretenimento, era reflexo de estruturas sociais e disputas de poder. Essa visão ampliada do jornalismo o diferenciava. Com o tempo, a inquietação que o movia começou a ultrapassar o campo artístico. O que inicialmente era curiosidade intelectual transformou-se em um desejo mais profundo de compreender conflitos estruturais e dar visibilidade a histórias negligenciadas. Antes mesmo de pisar na Amazônia, Dom já demonstrava um compromisso crescente com pautas ligadas a direitos humanos e responsabilidade ambiental. A transição não foi abrupta, mas gradual, do estudo da cultura urbana britânica para a investigação de questões globais mais urgentes. Essa mudança refletia não apenas uma escolha profissional, mas uma evolução pessoal. Ele buscava sentido no que fazia, e sua trajetória mostra alguém que foi refinando seu propósito ao longo dos anos, sempre guiado por coerência ética, curiosidade intelectual e uma firme crença de que o jornalismo deve iluminar zonas de sombra da sociedade. Nos anos 2000, Dom Phillips tomou a decisão que mudaria completamente sua vida. Se mudou para o Brasil, atraído pela riqueza cultural do país e, sobretudo, pela imensidão e complexidade da Amazônia. O que começou como curiosidade logo se transformou em uma verdadeira paixão e missão de vida, pois ele se encantou não apenas pela natureza exuberante, mas também pelas histórias humanas e sociais que ali se desenrolavam. Alternando períodos entre o Reino Unido e o Brasil, Dom passou a dedicar-se intensamente a compreender os desafios da região, mergulhando em comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas e áreas remotas dominadas por interesses econômicos e políticos poderosos.
Seu olhar atento não se limitava à superfície, ele buscava identificar as causas profundas do desmatamento, a mineração ilegal que degradava rios e florestas, o narcotráfico que chegava até os corações mais isolados da floresta e os conflitos fundiários que ameaçavam a sobrevivência de povos tradicionais. Dom se tornou um narrador incansável dessas realidades, combinando sensibilidade humana com rigor investigativo, e suas reportagens começaram a ser publicadas em veículos internacionais de grande alcance, como o The Guardian e o The Washington Post. O estilo direto e corajoso de Dom chamava atenção. Ele não se furtava a denunciar redes criminosas, expor a omissão do Estado e dar voz à vulnerabilidade de povos indígenas que muitas vezes eram ignorados pelo poder público e pela mídia convencional. Esse compromisso com a verdade, aliado à empatia e à profunda compreensão da região, fez com que Dom conquistasse reconhecimento internacional, mas também aumentou os riscos a que estava exposto, pois cada reportagem ousada significava aproximar-se de interesses ilegais e de situações de perigo real. Ainda assim, para Dom, cada viagem, cada entrevista, cada texto publicado representava a chance de revelar ao mundo a importância da Amazônia e a urgência de proteger não apenas a floresta, mas as pessoas que dela dependem. Sua jornada na Amazônia não foi apenas profissional, tornou-se pessoal, um projeto de vida que unia coragem, ética e paixão pela preservação ambiental e pelos direitos humanos, transformando o jornalista britânico em uma referência global na cobertura de questões socioambientais. Dom Phillips levava uma vida pessoal marcada por discrição e profundidade afetiva, distante dos holofotes que muitas vezes cercam jornalistas investigativos. Casado com a jornalista brasileira Alessandra Sampaio, seu relacionamento era descrito por amigos como profundamente cúmplice, baseado em confiança, respeito e admiração mútua. Alessandra compreendia os riscos constantes do trabalho de Dom, mas compartilhava da mesma crença inabalável de que a informação era uma ferramenta capaz de provocar transformações sociais significativas, e essa sintonia entre eles fortalecia o vínculo do casal mesmo diante das adversidades. Embora Dom não tivesse filhos, mantinha laços próximos com sua família no Reino Unido, cultivando relações afetivas sólidas mesmo à distância, sempre valorizando encontros e momentos de intimidade com aqueles de quem gostava. Diferente de muitos jornalistas que buscam presença pública, Dom evitava protagonismo, preferindo que suas reportagens e descobertas falassem por si, sem necessidade de autopromoção. Entre amigos e colegas, ele era reconhecido como alguém de perfil tranquilo, reflexivo e generoso, que se preocupava genuinamente com as pessoas à sua volta. Ainda assim, em círculos mais reservados, Dom admitia sentir a pressão constante de ameaças veladas, especialmente pelo trabalho na Amazônia, onde sua dedicação em expor crimes ambientais e injustiças sociais muitas vezes colocava sua segurança em risco. Essa combinação de discrição, compromisso ético e vínculos afetivos sólidos moldava a essência de Dom Phillips, revelando um homem cuja vida pessoal era tão significativa quanto suas contribuições jornalísticas, um equilíbrio delicado entre coragem, sensibilidade e cuidado com aqueles que amava. Nos últimos anos de sua vida, Dom Phillips dedicou-se intensamente à produção de um livro intitulado How to Save the Amazon, um projeto que refletia não apenas seu compromisso jornalístico, mas também sua profunda conexão com a floresta e com as pessoas que nela vivem. Ele passava longos períodos viajando pelo Vale do Javari, uma das regiões mais isoladas e perigosas do Brasil, onde buscava compreender de perto a complexidade dos conflitos envolvendo povos indígenas, invasores, pescadores ilegais e traficantes de recursos naturais. Nessas viagens, Dom mantinha um diário minucioso, registrando cada conversa, cada denúncia e cada sinal de pressão sobre a floresta e seus defensores, sempre com um olhar atento para os detalhes que poderiam escapar a observadores menos experientes. Ele defendia publicamente, em entrevistas e artigos, que a Amazônia estava sendo sistematicamente explorada por redes criminosas que se aproveitavam da omissão e da negligência do Estado, e não se cansava de afirmar que a responsabilidade sobre a proteção desse patrimônio não era apenas local, mas de toda a sociedade global. Suas declarações eram claras e contundentes. A imprensa precisava documentar a violência ambiental e as ameaças contra comunidades e ativistas, mesmo diante dos riscos pessoais, porque a verdade era o instrumento mais potente contra a destruição desenfreada. Dom não poupava críticas a políticas ambientais permissivas, denunciava lacunas legais e políticas públicas insuficientes e alertava para a escalada de intimidações e ataques contra quem ousava enfrentar interesses poderosos na região. Ele acreditava que sem documentação, sem denúncia constante e sem visibilidade internacional, a Amazônia corria risco de desaparecimento silencioso, e cada reportagem, cada conversa gravada, cada nota escrita fazia parte de uma resistência necessária.
Mesmo ciente dos perigos, Dom mantinha um tom equilibrado, nunca sensacionalista, mas sempre firme, transmitindo a urgência de proteger a floresta com clareza e paixão, e deixando claro que seu livro seria mais do que uma obra literária. Seria um chamado à ação, um registro histórico e um alerta para o mundo sobre a complexidade, a beleza e a vulnerabilidade da Amazônia. Durante suas apurações no Vale do Javari, Dom Phillips passou a trabalhar lado a lado com o indigenista Bruno Pereira, um servidor licenciado da FUNAI e profundo conhecedor da região e das comunidades indígenas locais. Bruno já havia enfrentado pressões políticas e ameaças veladas por seu trabalho de proteção aos povos indígenas e combate à pesca ilegal, sendo respeitado por sua coragem, mas também percebido como um incômodo por grupos criminosos que exploravam a floresta. A parceria entre Dom e Bruno simbolizava muito mais do que uma simples colaboração profissional. Era a união do jornalismo investigativo, movido pela busca da verdade, com a defesa ambiental e indígena, uma combinação que chamava atenção e gerava desconforto entre aqueles que atuavam ilegalmente na região. A presença de facções ligadas à pesca predatória e ao tráfico internacional de recursos naturais transformava o Vale do Javari em um ambiente extremamente tenso, onde moradores relatavam um clima explosivo e constante sensação de perigo, sabendo que qualquer passo em falso poderia trazer consequências graves. Dom, com sua postura discreta e meticulosa, e Bruno, com sua experiência e firmeza, formavam uma dupla que se complementava, um documentando, o outro guiando e protegendo nas áreas mais remotas, mas ambos conscientes dos riscos crescentes a cada expedição. A floresta, que para muitos representava apenas isolamento e beleza natural, para eles era um cenário de vigilância constante, negociações delicadas e tomada de decisões estratégicas, onde cada entrevista, cada observação e cada trajeto precisava ser pensado com cuidado, pois estavam lidando com atores ilegais altamente organizados e dispostos a reagir com violência. Essa tensão não apenas moldava a rotina de trabalho da dupla, mas também evidenciava o preço real de investigar a Amazônia em sua profundidade. Não era apenas descobrir histórias, mas também navegar em um território onde a justiça formal raramente alcançava e onde a coragem pessoal se misturava com o risco de vida. O vínculo entre Dom e Bruno, portanto, não era apenas profissional, mas baseado em confiança mútua, respeito pelo trabalho um do outro e na convicção compartilhada de que denunciar crimes e proteger comunidades vulneráveis era um dever maior do que qualquer ameaça, tornando cada passo da parceria uma demonstração de coragem e compromisso em meio a um cenário de tensão constante. Em 5 de junho de 2022, o Vale do Javari, uma das regiões mais isoladas e perigosas do interior do Amazonas, tornou-se cenário de uma tragédia que abalaria o mundo do jornalismo e dos direitos indígenas quando Dom Phillips, jornalista britânico de renome internacional, e Bruno Pereira, indigenista brasileiro experiente e profundo conhecedor da região, desapareceram durante uma expedição que realizavam para investigar e documentar as ameaças enfrentadas pelas comunidades locais. O silêncio denso da floresta rapidamente se transformou em tensão global, com equipes de resgate, autoridades e organizações de direitos humanos mobilizando esforços intensos em busca de pistas que pudessem esclarecer o que havia acontecido. À medida que os dias se passavam sem qualquer sinal dos dois homens, crescia o temor de que algo grave tivesse ocorrido, e investigações posteriores confirmaram o que muitos temiam. Ambos haviam sido assassinados, vítimas de uma violência brutal que refletia o contexto de criminalidade que eles vinham denunciando em suas reportagens. O caso gerou repercussão internacional imediata, despertando a atenção de governos, imprensa e organizações de defesa da liberdade de expressão, e provocou forte pressão diplomática entre Brasil e Reino Unido, pois se tratava não apenas da morte de indivíduos, mas de um ataque direto à liberdade de imprensa, à proteção ambiental e à segurança de quem se dedica a denunciar crimes em territórios vulneráveis. A morte de Dom e Bruno expôs com clareza o vazio institucional em áreas dominadas por redes criminosas ligadas à pesca ilegal, ao tráfico de drogas e à exploração ilegal de recursos naturais, revelando que a ausência do Estado nessas regiões permite que ações violentas ocorram com impunidade. A tragédia também evidenciou a coragem daqueles que se comprometem a informar e proteger comunidades marginalizadas, mostrando que o risco é extremo e constante, e que denunciar injustiças muitas vezes significa enfrentar ameaças à própria vida. Mesmo após sua morte, o trabalho de Dom Phillips e Bruno Pereira continua a inspirar jornalistas e defensores da Amazônia, reforçando a urgência de medidas de proteção para profissionais que atuam em contextos de alto risco e lembrando ao mundo que a defesa da floresta e de seus povos exige coragem, compromisso e atenção internacional. O episódio de 5 de junho de 2022 permanece marcado como um dos momentos mais sombrios e impactantes da história recente da Amazônia, simbolizando a luta entre a verdade e o silêncio imposto pela violência,
e eternizando Dom e Bruno como figuras de resistência diante da injustiça e da negligência institucional. A tragédia que envolveu a morte de Dom Phillips vai muito além do assassinato em si, revelando de forma cruel e explícita falhas estruturais profundas na proteção de jornalistas e na presença do Estado em regiões isoladas da Amazônia. O Vale do Javari, onde Dom foi morto, já era considerado uma das áreas mais perigosas do país, dominada por redes criminosas ligadas à pesca ilegal, ao tráfico de armas e drogas, e a atividades de exploração ambiental irregular. A ausência de fiscalização efetiva e de presença estatal foi um fator determinante para que a violência atingisse níveis tão extremos, e o desaparecimento de Dom expôs a lentidão das respostas institucionais. O tempo que levou para que buscas efetivas fossem iniciadas e a dificuldade em mobilizar recursos adequados mostraram a fragilidade das políticas públicas voltadas à proteção da floresta, de suas comunidades e daqueles que tentam documentar suas ameaças. Dom Phillips não estava em busca de fama ou reconhecimento, mas sim de respostas, de histórias que precisavam ser contadas para que o mundo compreendesse a magnitude dos conflitos e da devastação que ocorriam naquele território. Sua trajetória sempre se destacou pela coerência entre discurso e prática, uma coragem que, na Amazônia, se revela extremamente perigosa, quase sempre sob risco de vida. A morte de Dom se tornou um marco no jornalismo internacional, lembrando que investigar a verdade em determinados territórios ainda é uma atividade mortal, e que as estruturas de proteção e justiça ainda estão longe de acompanhar a velocidade da violência que ameaça não apenas pessoas, mas também a integridade de ecossistemas inteiros e a liberdade de informação, transformando seu legado em um alerta contínuo sobre os riscos de se confrontar interesses poderosos em nome da transparência e da preservação ambiental. A morte de Dom Phillips transcende o trágico episódio de um jornalista desaparecido na floresta. Ela expõe falhas profundas na proteção de quem denuncia crimes e desigualdades na Amazônia. Seu trabalho investigativo, marcado pela coragem e pela busca incansável pela verdade, confrontava interesses poderosos e áreas de impunidade, tornando sua trajetória um símbolo de resistência e integridade profissional. A tragédia revelou não apenas a vulnerabilidade de jornalistas em regiões isoladas, mas também a negligência estrutural do Estado frente a conflitos socioambientais, mostrando que proteger a floresta e seus defensores ainda é um desafio monumental. Dom não buscava fama, buscava respostas e justiça para comunidades ameaçadas e ecossistemas em risco. Sua história deixa um legado inquietante e inspirador. A coragem de investigar pode custar a vida, mas também pode abrir os olhos do mundo para injustiças invisíveis. Que sua trajetória sirva como alerta e inspiração para todos que acreditam que a verdade deve ser contada, mesmo quando isso significa enfrentar perigos extremos.